Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Adorando o Criador. Esta foi a lição número 7 do nosso trimestre. O trimestre está voando, não? Antes da gente poder estudar, entretanto, o texto de hoje e, ao mesmo tempo, analisar o texto principal, eu quero te desafiar, como temos feito todos os dias, a orarmos pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja conosco e nos ajude a poder entender o estudo da lição que nós faremos juntos aqui hoje. Mas não apenas isso, para que nós também tenhamos a oportunidade de olhar para os nossos irmãos e irmãs que têm sofrido e têm enviado os seus pedidos para cá, para podermos, dentro do nosso chat, a nossa comunidade de oração, orarmos uns pelos outros. Não se esqueça de escolher alguns desses nomes para estar orando durante esse dia. Hoje, especificamente, tem alguns nomes que eu queria colocar diante de você para que juntos pudéssemos orar. A Marlene Ferreira, a Elza Farias, a Claudete, a Valentina, a Anísia e, ao mesmo tempo, a Eliana. Nós vamos orar por essas pessoas. Senhor Deus, muito obrigado, porque em Tua palavra somos exortados, edificados, transformados. Tua palavra é viva e eficaz. E te pedimos que nessa manhã, ou nesse dia, que ela encontre o nosso coração. Peço também uma bênção especial para todos os amigos que enviaram seus pedidos para cá. Mencionamos alguns nomes. Tantos são os outros, Pai, que têm enviado esses pedidos. Nesse momento, talvez alguém que está junto conosco orando e que precisa de um milagre, de uma intervenção. Pai, a nossa fé está alicerçada no Senhor. E o fazemos, temos essa fé por causa do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então te pedimos que o Senhor intervenha na história desses meus irmãos e irmãs. Mais uma vez te peço, esteja conosco no estudo de hoje, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6. Vi outro anjo que voava pelo ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temam a Deus, deem-lhe glória, pois chegou o tempo em que julgará a humanidade, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando olhamos para o cenário do grande conflito entre as forças do bem e do mal em toda a Bíblia, o ponto central dentro desse grande conflito é a questão da adoração. A Bíblia vai mencionar que a adoração é algo que só pode ser oferecido ao Criador de todas as coisas. Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem ascendência sobre nós. Nós lhe pertencemos porque Ele nos criou. Mas, ao mesmo tempo, fomos criados à sua imagem e semelhança, o que faz de nós filhos de Deus. Exatamente por essas razões, somos chamados à adoração. A adoração, ela não deve ser prestada pelo indivíduo porque Deus é um indivíduo que tem um problema sério de ego, e se ele não for adorado, se ele não tiver o seu ego massageado, se ele não, todos os dias não tiver alguém que diga: Deus, você é demais, você é o Todo-Poderoso, você é aquele que pode, Deus fica mal-humorado ou tem problemas, fica deprimido. Não, a adoração não é para contentar a Deus, mas Deus percebeu que suas criaturas só conseguiriam encontrar a plena realização se o fizessem tendo como base a adoração. Nós fomos criados para viver numa comunhão com Deus, e quando decidimos adorar, nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos o foco em Deus. Então, quando passamos por dificuldades e problemas e ainda assim adoramos, nós começamos a nos lembrar que quando todas as coisas foram criadas, o Senhor Deus fez com que elas viessem a existir sem uma matéria pré-existente. Quando adoramos o Deus que fez todo o universo e que o mantém o tempo inteiro, que a nossa Terra está flutuando no espaço enquanto gira no entorno de si mesma e ao mesmo tempo em volta do Sol, e que as galáxias se movem, que tudo no universo se move, mas que Deus está
fazendo com que toda essa engrenagem funcione através do seu poder, se ele cuida de todas essas coisas, ele também cuida de nós. Você percebe que cada vez que você decide adorar, você tira o foco de si mesmo e olha para Deus. Às vezes nós ficamos olhando para nós mesmos e vemos as nossas impossibilidades e nos sentimos pequeninos, achando que tudo aquilo que nós temos que alcançar ou que precisamos ultrapassar é muito grande. Mas quando olhamos para Deus, que é maior do que todas as coisas, então os nossos problemas ficam pequeninos. Por isso a adoração é importante. Por outro lado, qual é a estratégia da rebelião? A estratégia da rebelião é tirar o nosso foco de Deus e colocá-lo em nós mesmos, ou nas obras das nossas mãos. Por isso, quando você encontra, no contexto do Antigo Testamento, você encontra uma grande quantidade de pessoas que adoravam aos deuses falsos. E os profetas da antiguidade bateram muito forte em cima dessa mesma tecla, dizendo: não faz sentido adorar um pedaço de madeira ou um pedaço de pedra que você corta, molda e faz algo à sua imagem e semelhança. Se você se focar em algo que foi criado à sua imagem e semelhança, você não vai ter uma visão que seja maior do que aquela que você precisa. Você tem que olhar para um Deus que é transcendente, que é imanente, mas um Deus também que é pessoal, que se importa conosco. Por isso, a adoração aos ídolos é alguma coisa realmente que não vale a pena. Mas quando você vai olhar, principalmente para o livro do Apocalipse, você percebe que a última batalha entre as forças do bem e do mal, ela acontece também por causa da adoração. O inimigo trabalha de todas as formas para tentar fazer que, direta ou indiretamente, a humanidade o adore. Por que é que não faz sentido adorar também ao inimigo, direta ou indiretamente falando? Em primeiro lugar, porque ele não merece ser adorado, ele também é uma criatura. Em segundo lugar, porque você nunca vai ser maior do que aquilo que você adora. E quando você olha para um ser que é egoísta, avarento, que é violento, um ser que só pensa em si mesmo e não se preocupa em absoluto com aquilo que diz respeito à coletividade. Quando você olha para um ser que não tem mais nada, absolutamente nada de amor em relação ao outro, e eu resolvo adorar a um ser como esse, seja de forma direta ou indireta, porque lembre-se que nós não adoramos o inimigo apenas quando decidimos ser satanistas. Nós adoramos ao inimigo quando deixamos simplesmente de adorar a Deus. Quando, por exemplo, colocamos as riquezas em primeiro lugar na nossa vida e aí vivemos para poder alcançar riquezas e a riqueza se torna o nosso Deus. Quando você acha que todos os seus problemas vão ser resolvidos se você tiver mais, mais e mais. Isso é adoração às riquezas. De forma indireta, você está adorando ao rebelde. Quando os prazeres são colocados em primeiro lugar na sua vida, e você vive por causa do prazer para satisfazer as necessidades da sua carne, e você vive dessa maneira despreocupadamente, sem levar em consideração o que a palavra de Deus menciona. Quando você faz isso, você está adorando indiretamente ao inimigo do Senhor. Por que hoje nós encontramos uma humanidade que cada vez vai se degradando mais? Aonde a cada dia conseguimos ainda nos surpreender com as atitudes egoístas, avarentas, dissimuladas, violentas por parte da humanidade. Uma humanidade que a cada dia nos surpreende com a sua moral cada vez mais rebaixada. Aonde hoje em dia, por incrível que possa parecer, elementos básicos que fizeram com que a sociedade permanecesse durante tantos milênios, como família, têm sido colocados de lado como algo ultrapassado. O inimigo tem trabalhado para tentar rebaixar os valores da humanidade. Aí você olha e diz, por que isso tudo? Claro, a humanidade deixou de adorar o Criador e começou a adorar a criatura. Ou aquilo que são as coisas que são demonstradas como sendo importantes na nossa sociedade. Você nunca vai ser maior do que aquilo que você adora. Por isso, quando você adora a Deus e olha para a magnitude desse amor que Deus demonstrou por nós, quando você olha para o cuidado que Ele desenvolve em relação a nós, quando você observa esse Deus que não apenas é Criador, mas também é Redentor, e resolve adorá-lo, a sua vida começa a ser uma vida parecida com a vida de Deus. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Mas nós, com o rosto descoberto, observamos o Senhor
e vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo vai dizendo é que conforme vamos adorando ao Senhor Deus e vamos olhando para a beleza do seu caráter, nós vamos sendo transformados. Até a vinda de Jesus, continuaremos tendo lutas, é claro que sim. Mas quanto mais andamos com Deus, quanto mais o adoramos, quanto mais olhamos para a beleza do seu caráter, tanto mais parecidos com ele nos tornamos. A lição dessa semana, estudamos sobre adoração. Portanto, hoje, o meu desafio para você, quando encerramos essa temática, é que você tome a decisão hoje: eu vou adorar a Deus. Eu vou olhar para Deus. Quando a minha fé estiver fragilizada e eu for tentado a olhar para os meus problemas, eu vou parar tudo e vou adorar a Deus e me lembrar que Ele é o Deus grandioso, Criador do céu e da terra, do universo, e que esses problemas que eu enfrento não são nada comparados com quem é Deus e o amor de Deus. E assim você vai sendo transformado de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor. O meu desejo para esse dia é que você viva essa realidade como um adorador. Adoração não é o que a gente faz na igreja. Na igreja, nós continuamos adorando, agora de uma forma mais litúrgica. Mas adoração é aquilo que eu faço dia após dia, momento após momento, quando deixo de olhar para mim mesmo e olho para o Criador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esse seja um dia repleto de adoração na tua vida ao Criador e Redentor Jesus Cristo. Não se esqueça, eu estudo a lição. E você?